Nos Estados Unidos, muitas regiões das grandes cidades estão se transformando em verdadeiros abismos de desespero. O padrão de vida que permitiu que gerações anteriores prosperassem e crescessem já não existe mais. Agora, enfrentamos a dolorosa e devastadora realidade de um aumento da pobreza, falta de habitação e insegurança, mesmo em algumas das áreas mais prósperas e destacadas do país. As ruas de Los Angeles, Detroit e São Francisco estão repletas de pessoas vivendo nas calçadas, um retrato da extrema pobreza. No entanto, se estivéssemos em uma máquina do tempo, essa imagem seria muito diferente na metade do século XX. Na década de 1950, os Estados Unidos pareciam uma terra prometida, com uma próspera classe média e o famoso sonho americano ao alcance. Mas hoje, esse sonho parece estar despedaçado. O que aconteceu? Podemos reviver esse sonho? Agora, imagine que você entra na nossa máquina do tempo e voltamos para a década de 1950. As ruas parecem diferentes, não é mesmo? As pessoas parecem viver uma vida digna. Você vê uma sociedade centrada naquilo que chamamos de classe estável, aquela que possui casas, carros, família, estabilidade financeira. Nesse tempo é normal que o sonho americano esteja vivo. Afinal, eles acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial, enquanto os outros países, a maioria da população mundial vivia em ruínas ou sob governos totalitários, cheios de pobreza. Portanto, viver em um país com democracia, liberdade econômica e o luxo que costumava ser uma realidade para os americanos. No entanto, hoje a realidade é diferente. Mesmo em algumas das regiões mais ricas do país, a pobreza, a falta de moradia e a insegurança estão aumentando. Em apenas 10 anos, surgiram milhares de barracas de costa a costa. Os ratos se multiplicam. A quantidade de resíduos humanos e animais é tão grande que as autoridades de São Francisco receberam mais de 28 mil reclamações de problemas de saúde pública no último ano. O declínio, em muitos aspectos de nossas principais áreas metropolitanas, não é mais do que um reflexo do contínuo colapso econômico dos Estados Unidos. A maior ameaça que enfrentamos nesse momento é uma recessão econômica, que se agravará rapidamente e poderá causar distúrbios civis em todo o país. Mas enquanto alguns se apressam em fugir para outros lugares antes que o pior aconteça, muitas cidades estão disfuncionais e milhões de pessoas continuam presas em situações angustiantes, completamente inconsistentes dos perigos que se avizinham. Economistas, autoridades governamentais e moradores locais parecem surpresos com o fato de as coisas terem piorado tão rápido. Mas a verdade é que o declínio social dos Estados Unidos em algumas das maiores cidades aí, que todos estão testemunhando agora, é algo que tornou quase impossível para o americano médio prosperar. Os preços excessivamente altos de moradia, aluguel, criaram uma grave insegurança habitacional para milhões e milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, os americanos têm sido forçados a gastar cada vez mais dinheiro com as mesmas coisas e serviços que costumavam consumir antes, enquanto os salários continuam a diminuir devido à inflação e à falta de empregos. Com tudo isso, podemos entender por que alguns dos centros urbanos mais bonitos dos Estados Unidos parecem ter sido atingidos por um apocalipse zumbi. Apesar dos constantes apelos para melhorar a manutenção e os serviços públicos, os governantes insistem que tudo está em boas condições. Eles podem achar mais difícil ter essa ideia, pois a maioria vive em lugares muito limpos e prósperos. Querem fazer os americanos acreditar que as cidades estão sendo bem cuidadas. No entanto, na vida real, as coisas são muito diferentes do que o governo quer que as pessoas acreditem e que o mundo também acredite. O número de pessoas sem teto no condado de Los Angeles aumenta a cada ano. A indústria do entretenimento promove uma imagem ideal dessa cidade californiana, mas por trás do glamour de Hollywood e das suas estrelas, por trás da tela grande, esconde-se uma dura realidade: o aumento de pessoas sem teto. Muitas delas são jovens e crianças,
que vivem nas ruas é evidente. Apenas no ano passado, o número de pessoas sem teto aumentou 23%. O problema está à vista de todos. Fileiras e fileiras de barracas por toda a metrópole. Os turistas ficam surpresos ao passar por pessoas pedindo esmolas em mantas sujas no passeio da fama de Hollywood. Os proprietários de negócios da famosa rua passam seus dias lidando com os maus odores e pandemônio nas calçadas. Um fator fundamental é o aumento dos preços das moradias, que aumentaram muito mais do que os salários. Outro fator é o objetivo do governo da Califórnia de reduzir a população carcerária. De acordo com as novas medidas, o estado autorizou a libertação de quase 9.500 pessoas que estavam presas. Especialistas acreditam que, em alguns casos, essas pessoas acabarão nas ruas. Silwoke é uma cidade localizada no condado de Minnesota. Aqui, a pobreza também aumentou consideravelmente, com pessoas vivendo nas calçadas das rodovias. É especialmente difícil ver como as pessoas fora dos Estados Unidos desenvolveram uma imagem de um país que não corresponde mais à realidade. As pessoas fora dos Estados Unidos imaginam que o país é mil maravilhas e que não há pobreza. Na verdade, as pessoas que vivem em Silver Lake revelam aspectos sérios que muitas vezes optamos por ignorar. São Francisco é uma cidade icônica na costa oeste dos Estados Unidos, conhecida há muito tempo em todo o mundo por suas belas paisagens, cultura e cena tecnológica vibrante. No entanto, nos últimos anos, a cidade da Bahia enfrentou vários desafios que levaram ao seu declínio em vários aspectos. Um dos desafios é a crescente crise habitacional, com aluguéis muito altos e falta de habitações acessíveis para a maioria da população. Portanto, um dos desafios mais importantes é a crise habitacional e o alto custo de vida. São Francisco tem sido, há muito tempo, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, com preços de habitação e aluguel entre os mais altos do país. Esse alto custo de vida aumentou a desigualdade econômica e muitos residentes lutam para encontrar habitações acessíveis. O problema da habitação é agravado pelo crescente número de pessoas sem teto na cidade. São Francisco possui uma das maiores populações de pessoas sem teto do país, e acampamentos improvisados estão se tornando comuns em muitas partes da cidade. A crise de pessoas sem teto resultou no aumento da criminalidade e da insegurança em algumas áreas, gerando preocupação para os residentes e visitantes da cidade. Outro desafio em São Francisco é o aumento da criminalidade em especial. Embora tenha sido historicamente conhecida por seu ambiente seguro, a criminalidade aqui, violenta e organizada, aumentou nos últimos anos. Episódios crescentes de roubos, assaltos, vandalismo criaram uma sensação de insegurança entre os moradores e visitantes da cidade. Isso afetou negativamente a reputação de São Francisco como um destino turístico seguro e causou uma diminuição no turismo, afetando a economia local, que depende fortemente da indústria do comércio, do turismo. A cidade, que já foi um símbolo do poder automobilístico americano, declarou falência com uma dívida de 18 bilhões e meio de dólares. Cenas de edifícios vazios, interrupção de serviços, abandono e pobreza refletem o declínio de uma grande cidade no coração do Império Americano. Ela já foi um antigo símbolo de seu poder industrial e do American Dream, ou sonho americano, mas hoje as casas são vendidas a preços muito baixos, pois ninguém quer viver no silêncio desolador de um bairro abandonado, sem eletricidade, água, polícia e escolas. Partes das cidades morreram, outras foram cercadas por um sinistro pântano de terrenos baldios e ruas desertas. Sua taxa de criminalidade é a mais alta dos Estados Unidos e 1/3 de seus residentes vive abaixo da linha da pobreza. Edifícios magníficos e orgulhosos, que já foram majestosos, agora estão abandonados na Califórnia e à beira do colapso. O teatro barroco é usado como estacionamento, enquanto casas consideradas luxuosas são leiloadas por apenas alguns dólares. Uma das causas da crise foi o rápido declínio demográfico. A cidade perdeu mais da metade da sua população desde a década de 1950. Cenas abandonadas são comuns nas ruas de Detroit. Cerca de 78 mil edifícios vazios, mais de 40% da iluminação pública não funciona e sérios problemas com a prestação de serviços públicos básicos. Segundo estatísticas oficiais do governo, mais de 13% da população da cidade vive em situação de pobreza e a taxa de desemprego atinge 18,2%.
Os americanos estão se afogando em dívidas, enquanto o custo de vida continua a aumentar a um ritmo crescente, deixando-os presos em uma situação condenada ao fracasso. Um conselho que podemos dar é que se livrem de todas as dívidas e trabalhem para se tornarem mais autossuficientes. Agora é hora de todos construírem seu colchão financeiro, porque o que está por vir não é uma piada. A hora de acordar aqueles que se recusarem a enfrentar essa realidade não estarão preparados para um ambiente econômico difícil. O que você acha? Acredita que essas cidades sairão em breve desse grande abismo, desse buraco negro? Você pode deixar suas respostas nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso próximo conteúdo. Na voz e produção, Gustavo Miex Iconescu. Até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.